Olá, boa noite. Espero que todos estejam bem. Começar uma live. É uma live que vamos falar de amor hoje. Vamos falar do tarô em relação aos amores que a gente tem da nossa vida. Mas primeiramente vamos fazer aqui o nosso ritual de limpeza. Então, eu determino que esse incenso faça a proteção, a limpeza energética e também traga as boas energias para aqui para o nosso ambiente. Esse bastão aqui é lá da Trisco, além de saboria artesanal. Eles também vendem artigos místicos, super recomendo. Vamos lá. Qual que é a proposta de hoje, né? Hoje o portal aí 6/6, como a maioria das pessoas estão dizendo. O que seria esse portal, né? É de acordo com a data, né? Para falar bem a verdade. Então a data hoje é 6/6 de 2022. A gente está falando de 6 mais 6 mais 6. Que no final das contas dá um número 9, né? 9 a gente está falando, pitagoricamente falando, né? E esse número 9, ele nos remete ao eremita, né? É o conhecimento dentro de si, a sabedoria que está dentro de si, é aquela uma figura mais madura, uma pessoa mais sábia, né? Mas é um momento também de se recolher, de estar dentro de si e olhar para si um pouco, entender qual é o seu momento, principalmente qual que é o seu momento do amor, né? Então esse é uma questão bem importante. A gente está em uma transição de lua nova para lua crescente, então assim, as coisas vão começar a fluir, né? A gente já preparou, a gente já abriu o espaço e agora é acreditar e fazer com que as coisas fluam, né? Através dessas energias, né? Falando aí da grande mãe da lua, né? A proposta aqui hoje é falar um pouquinho dentro dos aspectos dos arcanos em relação ao amor, efetivamente. Então, quando a gente fala do amor, o que vai remeter arcano X, Y, né? O que vai ter a relação aí, né? E lembrando que a gente está falando de 12/6 de 2022, a gente está falando do um arcano 15, a gente está falando do diabo, né? Vibrando nessa data especificamente. Então é uma data que é para ter aí tanto o seu estar ativo, o seu magnetismo sexual, a sua energia carnal, toda a parte relacionada à parte carnal para se curtir mesmo. E o contraposto dele, né? A gente está falando aí dos enamorados, né? Que é justamente as escolhas do coração. Então, assim, a relação é as escolhas do nosso coração, a companhia que a gente vai ter durante esse dia dos namorados, né? Aproveitar o máximo que tenha, principalmente nas questões carnais, nas questões da matéria, né? Aproveitar bastante. Claro que sem exageros, né? E a gente vai comentar um pouquinho dos arcanos até lá, tá bom? Uma boa noite para quem está chegando agora. Dá um tchauzinho aí para eu saber se o áudio tá ok, ou dá um joinha. Legal, vamos lá. Bom, quando a gente começa falando dos arcanos, assim, em relação ao amor, né, eu vou fazer aqui a leitura em si e falar sobre os arcanos iniciando pelo louco, né, começando pelo 0. A propósito, eu tenho alguns decks aqui. E quem escolheu esse deck aqui foi a minha esposa, né? Então, amorzão, te amo. Obrigado, viu,
pela recomendação. Eu também super adoro esse deck aqui. Ela escolheu esse deck aqui, ó. O Tarô da Bruxa Verde, o deck da Bruxa Verde. Não sei se dá luz aqui. Deck da Bruxa Verde. Ele tem um pentagrama aqui, ele tem o número 5, ele tem uma estrela aqui apontada, os 4 elementos, mais o éter aqui apontado para cima. Não tem nada de ruim, não tem nada de ruim com o pentagrama. E tá tudo certo, né? Esse daqui tem um símbolo como se fosse um ritual aí de prosperidade. A gente tem algumas rosas aqui e tem o pentagrama. E aí a gente vai falar... Boa noite, pessoal, tudo bem? O áudio tá bom? Tá escutando bem? Tá tranquilo? Um abraço aí para Portugal. Então, eu vou começar falando pelo louco. Então, qual que é a energia da pessoa, né, que vibra o louco, né, que está vibrando o louco na questão dos relacionamentos? O louco, ele é um número, ele pode ser tanto o primeiro arcano quanto o último. Né? Isso depende da convenção, depende muito da maneira que você for trabalhar com esse arcano, certo? Ele, sendo o número 0, então ele é o número perfeito, né? É o que não tem começo e é o que não tem fim. E quando a gente fala que uma pessoa está vibrando louco, principalmente do relacionamento, é quando está com aquele... tudo novo, tudo beleza, tudo começando agora, né? No trabalho é aquele cheirinho, no trabalho é aquela coisa nova, de aprendendo coisa nova, é o carro novo, é aquele cheirinho de carro novo e tudo mais. E pro namoro, pro relacionamento é isso, exatamente isso. Porque quando a gente namora, quando a gente começa a namorar, a nossa vibração natural é a vibração do louco. E a vibração do louco, o que que é? É aquela coisa nova, porque tudo é novidade, né? Nada é já não tem uma ideia, efetivamente, das coisas que são, porque as coisas vão aparecendo e vão construindo. Então é o início realmente de uma jornada. E dentro desse deck aqui é falado pelo Homem Verde, né? Então tem toda a alegria, tem toda a disposição das crianças aqui. Então a pessoa, a vibração, quando a gente fala do louco, é aquela coisa gostosa, aquela coisa nova, né? Ninguém tem um número 0, tá? Em arcano. Então, a questão do 0 é muito uma questão de bem-estar. É muito do verbo estar. É a virada de página, é o começo de algo bacana, é o começo de algo promissor. Mas a gente tem que entender também que, por estar começando, tem as questões das ansiedades, né? E também muito a questão do estar aprendendo a fazer. Então não é algo que não está completo. Não é algo que... É um começo, né? É um início de uma jornada, é uma virada de página, é algo que está começando. Então não é algo efetivamente sólido, né? Da relação que está se dando por ali. Mas assim, é o começo, né? E aí tem muita atenção na questão da vibração, é a questão da imaturidade, né? Não tem a maturidade o suficiente para lidar com as coisas. No começo eu estava dizendo que hoje o portal 6/6 nos remete ao eremita. E o eremita, o que ele é? Ele é o louco mais velho, né? Ele é o louco que ele já passou por pelos caminhos ali, pelos arcanos, já passou, fez a jornada até o 8 para chegar na casa 9, dentro dessa casa 9, dentro dessa posição número 9, que é o número de Oxalá, o número de conclusão, é onde ele agrega toda a sabedoria, né? Então, é onde ele começa efetivamente a entender a sua existência. E aí, quando a gente passando pelo próximo arcano, a gente começa a passar pelo mago, né? Então, quem que é a pessoa? Né? Quem que é a pessoa? Quem que é o mago dentro de um relacionamento? O mago é aquela pessoa que fala muito do eu, né? O mago, como o id, como a gente fala aqui, o louco, ele é o id, ele é a vontade pura. Quando a gente chega no mago, é a pessoa que tem todos os elementos para fazer as coisas, né? É o início das coisas. Então, ele inicia.
Se vai seguir adiante ou não, isso fica ao trabalho dos próximos arcanos, mas o mago em si inicia. Então, quando você está no namoro, quando aparece esse arcano em relação aos relacionamentos, o que é? É um início, né? Tem ali todos os elementos, você tem paus, você tem as espadas, você tem copas, você tem ouros, né? Você tem todos os elementos, você tem o emocional, você tem o mental, você tem a matéria, né? E faltou um. E ali a questão da criatividade, certo? E aí é um momento de você juntar tudo aquilo e iniciar as coisas. Então o mago, ele só inicia, ele não segue com as questões. Ele coloca ali, ele entrega pro destino e que as coisas se sigam, que os próximos arcanos desenrolem isso daqui. Características dessas pessoas, ou dessa relação, é muito eu, né? Como estamos falando do ego, então é o eu, sou eu. Então é o cuidado, né, pro eu, né, pro egocentrismo, eu faço, eu isso, eu sou, eu isso. Não, você simplesmente está no momento de iniciar as coisas, de começar a fazer as coisas. Não necessariamente você não é nada, você só está iniciando. Imagina que você só está na primeira casa, né, no primeiro arcano ali. Eu não vou falar casa para não confundir, no primeiro arcano, e a gente está falando de um número 1, está falando de um número masculino, está falando de um número de ação, né? Então ele só vai começar, certo? Ele tem essa questão do eu. E aí quando a gente vai avançando, a gente vai partindo para o próximo arcano, a gente está falando da papisa, né? Da sacerdotisa. Para quem chegou agora, eu estou usando o tarô da bruxa verde, por escolha da minha esposa. E esse daqui, a gente está falando do arcano 2. Arcano 2 ele vai falar da papisa, vai falar da sacerdotisa. O que é basicamente? É o pensamento no outro, né? Então, quando no relacionamento em si acaba caindo esse arcano, ou para uma pessoa, ou para a ligação do relacionamento, a gente tem uma questão que a gente tem uma questão muito olhar para si e olhar para o outro, mas olhar para si profundamente. A gente está falando de Deméter, né? Deméter não, desculpa. A gente está falando de Perséfone. Então a Perséfone é a deusa aí que foi lá pro submundo. Então ela conhece muito os nossos podres, conhece muito o nosso interno. E quando a gente está falando do outro, a gente está falando assim para usar da empatia, para usar toda a questão de envolver o outro. A gente está falando do número 2, a gente está falando do número feminino, a gente está falando de Yin, né? Diferente do Yang, que falamos do mago. Então é algo que vai sempre remeter ao outro. 2 ele é sempre o outro, além de você o outro. E tem uma questão muito de dentro. E esse muito de dentro também ali tem os seus mistérios. Então se sair essa vibração aqui para alguma pessoa ou para o relacionamento, é que assim, tem alguma coisa muito misteriosa, tem alguma coisa nesse meio aí que traz um quê de mistério, não é? Ou alguma coisa que assim não está totalmente revelada, né? Tá um pouquinho escuro. A sacerdotisa ela também usa aí como ela também tem um aspecto de mulher mais sábia, né? E ela vai trabalhar muito a questão da energia da lua também, né? No do Rider-Waite ela tem as treluas, tem uma lua, tem lua minguante, tem lua crescente. Então aqui nada diferente, ela tem uma lua cheia. Cadê a luz? Uma lua cheia. Então quer dizer que está expandindo todas as forças aí, principalmente a questão intuitiva. Então acredite na intuição, se sair esse arcano aqui para a questão de relacionamento, acredita, siga a sua intuição, mas entenda que tem um certo mistério nessa relação, nessa pessoa, tá? Mas é um arcano muito bacana. Aí sim a gente chega na Imperatriz, né? A gente chega no número 3, a gente chega na Imperatriz, a Deméter, a deusa da fertilidade. Aqui, claramente, como em alguns decks ela está assim, em outros decks ela não está assim. Aí nesse deck, especificamente aqui do Bruxa Verde, ela está grávida, né? Ela não está sentada em um trono, ela está aqui com
com o cajado, que também remete a uma questão de sabedoria, é uma ferramenta de poder, e ela está aqui toda criativa, toda fértil, né? Então o que isso representa dentro de um relacionamento? Toda a fertilidade, né? E a criatividade que um casal pode ter, ou que a relação pode ter. Então é algo muito positivo. A questão negativa dela, por ela ter o arquétipo de mãe, então tem muito aquela coisa de cuidar, né? De nutrir. Então pode ser até aquela coisa, aquele abraço de urso, né? Aquele que abraça tanto que chega a sufocar. Então tem que ter esse olhar, né? para esse arcano quando a gente falou das pessoas ou quando fala do relacionamento em si. Então quando a gente está falando de amor, né? Dentro do amor, dentro do campo do amor, tudo é possível, desde que as pessoas se permitam, né? A trabalhar essas questões. E esse número 3 também vai falar de comunicação, né? A Imperatriz vai falar de comunicação. Porque quem fala com o rei? As pessoas não têm acesso ao rei diretamente. Então o rei vai escutar muito quem? A sua esposa, a Imperatriz. Então vai trabalhar muito nessa questão também de comunicação. Então são pontos que quando você vai fazendo uma leitura de tarô, se você não conhece, quando você começa lá do mago, do louco, que você ainda não tem a ideia das coisas, você simplesmente está entrando ali dentro de uma jornada e você não sabe o que vai acontecer, certo? Mas aí você começa a entrar especificamente, quando começa a falar do louco, do mago, que ele vai começar, mas não necessariamente ele vai dar continuidade, e aí a gente já começa a falar dos pilares aí dos relacionamentos, não é verdade? Muito bem. Deixa eu só tomar uma água aqui. Tá tudo bem? Tá tranquilo por enquanto? Confuso? Tá bom? Tá ruim? Me ajuda aí, pessoal. Vamos lá, muito bem. Passando para o próximo, a gente chega no arquétipo do Imperador. O Imperador é aquele camarada que tem uma postura rígida, tem uma postura... ele é um líder, né? Ele cuida do reino, então ele cuida ele está sempre de armadura, né? Por mesmo que ele esteja debaixo de uma roupa, ele está sempre de armadura porque ele está sempre pronto para o combate, está sempre para defender o seu reino, para defender as pessoas, né? Defender tudo isso daí. Só que acontece, do mesmo jeito que temos aí essa questão rígida do imperador, né? Não necessariamente é uma imagem negativa, uma postura negativa. Muito pelo contrário, às vezes é uma pessoa séria, né? Tem uma feição mais séria, é uma pessoa que ela quer o controle, né? É uma pessoa que controla muito, porque ela tem um reino todo para estar ali, né? Então, assim, não esperar muita emoção desse tipo esse tipo de pessoa, desse tipo de relacionamento, né? Aqui eu faço uma associação do Imperador com o signo de Áries. Então, assim, né, as pessoas são até mais... tem a teimosia, né? Tem a parte assim de ser cabeça dura, né? Para essas coisas, né? Áries tem o carneiro de Áries lá. Ele vai trabalhar a questão da disputa com a cabeça, né? Então é muito racional, tem uma coisa, é fogo, então tem uma criatividade muito grande, uma velocidade muito rápida de pensamento, mas tem essa questão da força. Então, tanto a parte positiva, que é a questão do relacionamento, e uma pessoa mais séria, mais comprometida, mais cuidadosa com as questões gerais, né? Não necessariamente relacionadas à emoção. Mas é uma pessoa assim, né? Tem a questão de ser fiel principalmente a questão dos propósitos materiais, né? Para ter o controle ali do seu reino. E aí a gente passa agora pro Hierofante, o Papa, ou até mesmo aqui o Grande Padre, o High Priest, porque também uma pessoa mais madura, um arquétipo de pessoa mais madura, é uma pessoa que tem sabedoria, é uma pessoa que gosta de passar sabedoria,
né? É uma pessoa que vai trabalhar dentro dos campos tradicionais das coisas, então assim, não gosta gosta de organização. Em contrapartida, ele pode ser, tem uma questão aí que, do mesmo jeito que eu posso dizer, é mais ou menos hipócrita, porque o padre escuta, né, o padre dentro de uma igreja, ele escuta todo mundo, né? Mas quem que escuta o padre? Então tem esse aspecto tanto positivo quanto negativo, que é a questão da comunicação, né? Ele vai se comunicar de uma maneira muito trabalhando muito na questão de detalhes, vai ser uma pessoa muito conservadora, vai ser assim, uma pessoa quadrada tanto quanto o imperador é, porque a gente está falando de número 5, ele está começando ao movimento, né? Se você for desenhar o 5, ele está começando a rodar, então ele está ali começando o movimento, não é? E esse arquétipo aqui, ele tem a gente pode associar o signo de Touro, né? Esse arcano aqui. Então a gente tem essa questão do movimento, de passar, da parte tradicional, mas também tem essa pessoa que é muito fechada, uma pessoa que não lida bem com mentiras, uma pessoa fechada, não tão fechada quanto o imperador, porque o imperador, a gente está falando de um arcano 4, ele é hermético, então assim, ele é quadrado literalmente. O 5, ele ainda tem uma flexibilidade, mas ele entenda como cabeça dura. É difícil ele entender, porque ele segue padrões muito tradicionais para aquele tipo de coisa, né? Ele vem de uma escola, ele vem de uma cultura muito tradicional para aquele tipo de coisa. Então tem essa diferença. E aí, por fim, a gente chega numa carta da vibração de hoje assim, na questão do número da data, não efetivamente da data, porque a data, fazendo a redução teosófica dela, a gente vai chegar lá no eremita. Mas aqui a gente está falando de um arcano. Esse arcano aqui é muito importante, porque ele é o arcano do ano. Então 2022 é o arcano dos enamorados, é a carta das escolhas do coração, é das coisas que completam. Então assim, quando a gente chega ou entende que a relação está ligada por esse arcano, ou que alguém da relação está com esse arcano, é algo assim de ficar atento, porque existe tanto questão de dúvida quanto questão de escolhas, né? E buscando justamente no campo emocional, diretamente no campo emocional, porque é o arquétipo que a gente tem de Paris e Helena, de Adão e Eva, é onde a gente pega as pessoas exatamente ali no campo e fala, tá, e agora? Né? O que está completando para mim? O que está sendo bom para mim? Qual é o meu momento? Né? Em busca dessa vibração. E a gente tem a associação dessa aqui com o signo de Gêmeos. Né? A gente tem duas pessoas, o signo de Gêmeos tem duas pessoas também. Então, é essa vibração. Né? A maior parte dos arcanos que tem esse desenho nunca são... não traz uma questão da dúvida ou uma questão da escolha, mas sempre o casal muito próximo. Não tem tanto essa questão de ou eles estão um olhando para o outro, ou assim, não é uma questão de desafio, não é uma questão de afronta. É simplesmente que assim, gente, meu momento agora eu estou em dúvida se eu estou conseguindo dar esse amor que você precisa, ou fazer com que isso se complete na minha vida, tanto na minha vida quanto na sua. Né? Isso não é uma questão ruim. Né? A questão ruim é que são os outros arcanos que circundam, né? Que estão ali próximo desse arcano, que vai definir exatamente ali qual é a vibração daquilo ali. Mas assim, as pessoas 6 são pessoas que buscam harmonia. Né? O número 6 é um número de harmonia, então a gente está falando dessa busca, né? Da ligação do céu e da terra. Então tem uma série de coisas aí que a gente acaba
podendo analisar, então assim, quando cair uma pessoa nessa relação, é a questão das escolhas, né, de modo geral. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Obrigado pelos comentários. Estou vendo que tem aluna minha online aqui. Obrigado, meu amor. Te amo. Obrigado. Ó, foi minha esposa que escolheu esse deck, tá? Para eu passar aqui. Ela gosta bastante. E eu aproveitei o ensejo. Vamos lá. Próximo arcano, arcano 7, é o carro. A gente está falando de um número 7, a gente está falando de um número de completude, a gente está falando de um número de super intelectual, a gente está falando de número muito de uma questão harmoniosa das coisas. E a gente fala de foco, né? Quando a pessoa, ou quando temos aqui esse arcano fazendo tanto a ligação da relação ou alguém representando esse arcano, quer dizer que precisa sair da zona de conforto, né? Precisa ter foco, precisa colocar alguma coisa e colocar um objetivo e seguir. E deixar de lado as questões emocionais. Quando a gente fala de um 7, geralmente são arquétipos de guerreiros em cima de algum tipo de veículo, algum tipo de carro, algum tipo de carruagem, sendo guiado para longe da zona de conforto. Longe da zona de conforto. Tanto o chakra cardíaco quanto o plexo solar e o esplênico, eles geralmente estão tampados. Então isso quer dizer que é deixar as emoções de lado e seguir rumo ao que você procura, ao que você busca, né? E isso daqui, esse arcano, ele está relacionado ao signo de Câncer. Primeiro, que a gente tem muita dualidade, que precisa ter um controle, né? O canceriano em si, ele tem uma questão de controle emocional, né? Ele é por emoção. E quando a gente fala de emoção, muitas vezes a emoção acaba e a razão acabam entrando em choque, acabam brigando. E é por isso que a gente tem esses dois cavalos aqui. Porque imagina, se você está numa carruagem dessa, numa biga como essa, se um dos cavalos resolver tomar um caminho contrário. Então, pode causar um problema, né? Aqui, nesse arcano específico, nesse deck específico, aqui tem um pássaro aqui em cima, bem pequenininho, que fala mas também a questão da liberdade, né? A liberdade de poder tomar os seus rumos, de poder tomar as suas direções e fazer o que você deseja. Então, o canceriano em si é muito sonhador nesse aspecto, né? Então, está relacionado aqui. Então, se está associado a uma pessoa ou um relacionamento, a gente vai falar de uma pessoa que está focada, uma pessoa que está centrada, é uma pessoa que está querendo sair da zona de conforto ou que precisa sair da zona de conforto, né? Isso é muito importante. E voltando, é o número 7, né? Muito bem. Aqui no número 8 temos a força. Aqui tem um detalhe. Eu estou seguindo a escola de Rider-Waite. Se fosse de Marcelle, seria a justiça, né? Como carta 8. Eu estou seguindo Rider-Waite, que eu prefiro. Por quê? Para mim faz sentido. Talvez não faça sentido para outras pessoas, mas para mim faz. Eu considero a questão dos arcanos uma jornada muito de autoconhecimento. E para mim a gente chega assim numa certa fase que aqui assim, a gente já está quase ali, que é o domínio, né? Quando a gente fala do arcano 8, a gente está falando da força mesmo, força interior, força para segurar os nossos instintos, força para segurar a nossa metade, a nossa fera, força, coragem, de fé, determinação, autocontrole, paciência, tudo isso. Então, assim, para eu chegar no arcano 11, que a gente está falando lá para ser justo, para ser ponderado, para ser equilibrado
imparcial essas coisas, eu preciso ter domínio da minha coragem antes, né? Eu preciso saber quem eu sou, até onde os meus limites me levam. Então, por isso que eu gosto bastante dessa sequência. Tem outras sequências aqui que não vem o comentário, porém, eu gosto de entender de que a gente precisa dominar as nossas forças, porque uma vez que a gente sai da nossa zona de conforto, estamos só nós. E uma vez que estamos só nós, a gente precisa entender a nossa paciência, a gente precisa entender a nossa coragem, a gente precisa entender tudo isso. E uma vez que a gente entende tudo isso, temos aqui a carta da força. A carta da força também vai falar bastante de eu, né? Eu cuidar da minha coragem, eu cuidar da minha paciência, eu cuidar, eu ter sabedoria para eu conseguir lidar com as questões, para conseguir lidar com toda essa pressão que a própria pessoa acaba colocando dentro de sua vida, né? Então precisa ter muita coragem, muita paciência para enfiar a mão dentro da boca do leão. Nesse caso aqui é uma senhora, então é uma senhora de que uma senhora que tem aqui uma sabedoria, e ela não é o inimigo do leão. Ela não está tentando domar o leão, simplesmente ela já passou por esse momento, então ela já fez as pazes com o leão. E uma vez que ela fez as pazes com o leão, quando a gente tem, tanto para a relação quanto para a pessoa, primeiro para a pessoa é aquela coisa, né? Quem que é o leão? O leão quer aparecer, né? O leão, ele tem a juba dele, então o leão aparece, né? O leão é forte, o leão tem coragem. E também tem o oposto de tudo isso, não é verdade? Né? A falta de coragem, a falta de conhecimento, a falta de paciência, a imprudência. Tudo isso pode ser tanto para a pessoa que está relacionada, né? Quando a gente está falando do amor. Entenda aqui, pessoal, que a gente está... O intuito desse daqui é eu passar o arcanos maiores com vocês, mas assim, falando da relação de amor que tem para as pessoas, para ver se vocês encaixam, entendam o jeitinho, os arquétipos que são as pessoas, ou as conexões, as possibilidades que estão dentro dos arcanos, né? Então a gente tem aqui o signo de Leão e também tem todas essas qualidades aqui. E aí, por fim, chegamos na data de hoje, né? A vibração para a data de hoje. Então, estamos falando de 6/6/2022. A gente está fazendo a redução teosófica. Pitagoricamente falando, nós chegamos no 9. 9, a gente chega no eremita. O que é o eremita? É aquela figura sábia, é aquela figura quieta, é aquela figura lenta, é aquela figura com extremo conexão com outros planos, né? Porque ele passou até que ele começou lá virando página, começou a sua jornada lá como louco, ele foi aprendendo e chegou aqui. E agora, né, o louco, ele sequer tinha barba, né? Aqui as crianças brincando aqui, ó, você pode ver, tocando flautinha aqui, são crianças, né? É o começo da nossa jornada aí, né? E aqui a gente já tem uma pessoa mais sábia, né? Uma barba desse tamanho, representando aí a sabedoria. Então, quando a gente vê a questão de ligar, da conexão entre as pessoas, quanto o arquétipo da pessoa em si, naquele momento, é o quê? É uma pessoa mais velha, é uma pessoa mais sábia, é uma pessoa que é mais lenta no processo, é uma pessoa que já aprendeu, já passou demais e hoje ela está dentro de si. Então, é um momento também de solitude, não necessariamente de solidão, é um momento de se recolher. Então, como é que está o relacionamento desse daqui? Ele está, né, tá um relacionamento maduro, ou falta, né, essa questão da maturidade. Lembrando que todas as mandalas, obrigatoriamente, precisa existir os pontos positivos e os pontos negativos. Precisa existir a luz e precisa existir a sombra. Então não é só coisa bonita que vai sair, não é coisa boa. A questão é a maneira como se fala, como se trabalha essa questão da sombra, né, para as pessoas. Simplesmente
você não quer assustar a pessoa, mas você precisa trabalhar uma comunicação, né, para que seja entendido e seja trabalhada essa questão da sombra. Então, como a gente fala, do 9 aqui, na minha opinião, aqui a gente termina o desenvolvimento da pessoa, do ser humano em si. Ele chega na jornada dele, chega na velhice e tá tudo certo, né? Ele aprendeu bastante, ele ensinou bastante, agora é o momento de ter a devida reflexão em cima de tudo isso. Esse daqui é representado pelo signo de Virgem, né? A questão de organização, a questão de ser crítico, a questão de ser observador das coisas, né? Então, quando a gente fala do eremita, é aquele ancião que está ali, sabe? Já passou, toda a experiência de vida dele já passou, ele está ali muito ligado o que tirar de sabedoria de tudo isso, né? Qual que é a grande prova, qual que é o momento de tudo isso do modo geral, não é verdade? Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Seguindo para a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna, a gente está falando do Arcano 10. Então a gente, assim, teoricamente, no Arcano 9 a gente termina a experiência humana, né? Então aqui a gente começa a entrar dentro dos fatores divinos, né? Das situações do modo geral. Como é que está o relacionamento, quando a gente fala, ou com uma pessoa está desse jeito, dentro da Roda da Fortuna, ou o relacionamento está dentro da Roda da Fortuna? É a certeza de que algo está mudando, ou que algo irá mudar, ou que algo mudou, está afetando a vibração está afetando o momento agora. Então, essa é a vibração da Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna, ela permite novos começos, né? Novos inícios o tempo todo. Então, basicamente a montanha-russa das nossas vidas, que hora nós estamos embaixo, hora nós estamos em cima, e a gente vive assim. E quando a gente fala que a relação, né, o que liga a relação é uma mudança, que assim, a gente precisa entender que a mudança em si também ela tanto pode ser uma certeza quanto pode ser uma incerteza. E se ela é uma incerteza, é a certeza que nada é fixo, né? Então as mudanças vão acontecer independente da sua vontade. Mas isso a parte interessante é que você pode direcionar essas questões as questões das mudanças de acordo com os arcanos que estão circulando ou ao redor dessa daqui. Mas a certeza de que as mudanças vão acontecer, sejam elas para boa ou para ruim. Isso vai de acordo com a leitura que está sendo feita. Para pessoas, né? A pessoa não tem certeza, a pessoa não está certa daquilo ali, ou simplesmente está passando por um momento de mudança, de mudanças, né? Porque isso é passageiro. E aí, seguindo, a gente segue para a carta da justiça. Aqui eu acho muito bonito que ela além de dar um labirinto aqui, ele traz as balanças, né? Trazendo a questão da imparcialidade, equilíbrio, né? No meio da natureza, muito bacana. Quando a gente fala desse daqui, a gente já passou por todo aquele momento, a gente já passou tem toda a sabedoria, então é agora de aplicar toda a sabedoria que existe para o bem. Então, assim, o que você colheu, você vai plantar, o que você plantou, você vai colher, né? Não é uma carta, eu não considero uma carta de karma, mas assim, é algo que você vai poder pesar as coisas. Então, se o relacionamento, o que está ligado o relacionamento, a pessoa que está aqui, é que a pessoa que não está disposta à mentira, é uma pessoa que está equilibrada, o relacionamento está equilibrado. A gente também pode falar de equilíbrio quando a gente está lá no arcano 2, né? Que a gente tem os dois, aqui a gente tem dois pesos, duas medidas, dois lados, né? A papisa, a sacerdotisa, também traz uma questão de equilíbrio. Então, se eu falar como é que está o relacionamento, está equilibrado,
tá bem, tá tudo bem, né? Tá indo, tá caminhando. E aqui a gente fala a questão da mesma coisa, uma questão muito mais aí de estar equilibrado, né? Então, equilíbrio, razão, emoção e tudo mais. O que liga, né? Pode ser uma ligação verdadeira, porque a justiça ela vai falar da verdade, né? Não se tem espaço para mentira dentro da justiça, não é verdade? Então a gente está falando de uma relação verdadeira, uma relação equilibrada, uma boa relação. Ao contrário disso, uma relação desequilibrada, as pessoas estão desequilibradas, né, dentro do relacionamento. Isso daqui a gente fala do signo de Libra. Vamos lá, carta do pendurado, carta do enforcado. Esse daqui é o arcano dos sacrifícios, né? Esse daqui nesse daqui tem uma questão muito interessante, né? Do Rider-Waite ele tem a iluminação aqui na cabeça, né? Aqui ele desenha o símbolo do infinito, né? Que é a questão de conhecimento. Então ele busca também pela a iluminação, pelo conhecimento, né? De sair dessa condição. É uma carta de sufoco. Então, se está ligado ou associado a alguém, se está associado a alguém, a pessoa se colocou nessa condição, né? Ou está se sacrificando para um bem maior, certo? E quando a relação está assim, é que algo assim, você se colocou nessa condição e sacrifícios devem ser feitos isso daí, em cima disso aí. E não é nada que você não posso fazer a não ser sair desse movimento, não é verdade? Então a gente está falando do arcano 12, então tanto o relacionamento ou quando a pessoa, você está falando que tem essas duas condições que eu já mencionei anteriormente, né? De sacrifício e de estagnação, sem movimento. Então, pessoal, hora de movimentar, vamos botar esse relacionamento aí para ferver, né? Vamos mexer os lados aí para ver se consegue pelo menos balançar, né? Da pessoa que está aí, se coloca nessa condição de pendurado, né? Aí chegamos no arcano 13. Arcano 13 a gente fala da morte, né? A morte, isso é muito cuidado, a morte não é morte física. Morte é transformação. Por exemplo, a mulher, quando ela se torna mãe, a mulher dentro da vida dela, ela morre duas vezes. Uma quando ela é mãe, né, que ela mata a questão da mulher e ela torna-se algo muito maior, e efetivamente quando desencarna. Então é um processo de transformação. Quando a gente fala de morte, é transformação. Então para o ser humano do sexo feminino, né, a partir do momento que ela gera vida e ela vai parir essa criança, esse filho, é transformação. Então ela vai deixar de ser uma pessoa, ele vai ter um compromisso visceral com uma outra pessoa, que são os filhos, né? Que parte ali do seu ventre. Então esse é um exemplo de transformação. Mas aqui essa transformação é uma transformação radical, não é assim como a roda da fortuna. Então como está a ligação dessas pessoas? É algo que precisa ser cortado, é algo que não está bom, que precisa entender o que está acontecendo aí e ser eliminado disso daí para que as coisas boas possam vir, né? É ceifar todo o capim, é tirar esse capim, tirar todas as ervas daninhas para que as sementes elas prosperem, elas sejam geminadas e elas cresçam dando bastante prosperidade, né? Para esse casal. E aí, caso contrário, né? Como é que a pessoa está vibrando isso daqui? A pessoa está se transformando, está passando por um processo, inclusive é um processo doloroso de transformação, não é um processo tranquilinho não, né? Não é a roda da fortuna. A roda da fortuna a gente está falando ali de imprevistos acontecem, né? Mudanças acontecem, né? Mas quando a gente fala do arcano especificamente da morte, a gente tem falando assim que tudo isso vai gerar uma transformação, só que vai ser dolorido, é um sofrimento. Mas é um sofrimento que, assim, é um corte, né?
ele pode ser profundo como pode ser superficial. O corte precisa ser feito. O que não é bom precisa ser eliminado. Né? Tanto isso para o que liga a relação ou as pessoas do modo geral. Né? É uma carta bastante controversa, porque as pessoas não entendem a morte, assim como o diabo, as pessoas não entendem. Né? Mas é um arcano relacionado ao signo de Escorpião. Escorpião é aquela coisa de transformação, né? Transformação, e também tem uma característica de conseguir andar dentro da própria sombra, né? O animal, né? O escorpião, ele se esconde, né? Não se esconde em lugar claro, ele se esconde em lugares ali difíceis de percepção. E quanto menos se espera, ele, para a sua própria autopreservação, ele dá o bote, né? E se ele não consegue, se ele não for feliz, ele até mesmo, algumas espécies, ele acaba até se suicidando, ele acaba picando a si mesmo. Então faz parte da transformação dele, faz parte da maneira de ser desse animal. Então, quando a gente fala da morte em si, precisa existir essa transformação. Então é algo que você precisa cortar e seguir aí pro relacionamento. A gente está quase acabando. A gente está aqui agora na temperança. Na temperança é o equilíbrio, né? É a harmonia, é o caminho do meio, é um passo de cada vez. É lento, mas tem um equilíbrio. É mais uma questão de harmonia em si do que de equilíbrio, como de balança, né? De peso, essas coisas como a justiça. Porque a justiça, pode ver, a maior parte todos os arcanos que eu já vi, até o momento tem, assim, pouquíssima água. Então, ou seja, é um domínio muito mental, é um domínio racional. Por isso que a gente fala de Libra, né? De Libra tem o racional muito rápido, né? Muito, como posso dizer, pessoa muito inteligente, né? Vai trabalhar muito com a lógica, muito com o raciocínio extremamente rápido. E ao contrário da temperança, a temperança geralmente vai mostrar fluidos, águas, líquidos opostos, por exemplo, água e óleo, essas coisas, que assim, eles podem não se juntar, mas eles podem fluir junto, não é verdade? Então, quando a gente vai falar de relacionamento que está com a ligação da temperança, né? Então é um relacionamento de amizade, é um relacionamento gostoso, é um relacionamento harmonioso, é um relacionamento leve, é algo muito gostoso de viver, né? E o contraposto disso é aquela questão tediosa, né? Porque a água, quando está passando de uma ânfora para outra, de um caldeirão para outro, de um jarro para outro, não é um processo lento, não é um processo rápido. É um processo lento, é um processo que vai misturando, né? Vai temperando ali. Mas também tem arcanos que representam como uma força. Por exemplo, da Floresta Encantada, é uma forja. Como é que você faz a temperança? Como é que você faz o tempero, a têmpera dos metais, né? Você vai esquentar, você vai bater, você vai forjar, né? Você vai limar, vai ter uma série de coisas para você dar têmpera, né? Para tornar aquela coisa dura, aquela coisa rígida. Então não é só água, né? Então também tem essa questão da força, mas aí você é de deck para deck, mas você entendendo que o que já fica mais fácil assim seguir qualquer um que esteja. Então, como é que a pessoa que está, a conexão que tem entre as pessoas que está lidando com a temperança, né? Aquela coisa calma, aquela coisa de um passo de cada vez, aquela coisa harmoniosa. Então, ao contrário disso, né? É a sombra, vai ser tudo que ou está querendo muita pressa, ou está querendo colocar mais razão do que emoção, e é uma carta de emoção. Né? E como é que está essa pessoa? Essa pessoa está curtindo, essa pessoa está bem, essa pessoa tá super emotiva, né? E
Esse arcano aqui ele representa o Sagitário, né? O Sagitário é o controle daí da fera, né? Ele aponta ali a sua flecha ali pro céu, né? Para a questão da iluminação, mas tende a segurar os seus instintos ali porque é metade fera, né? E metade homem. Aqui chegamos na carta 15, na carta do Diabo. Carta do Diabo é a metade do deck é metade do deck. Se você pegar 78 cartas, 7 mais 8, 15, que vai chegar nessa carta aqui. O que ele é? Ele é o tarô vivo. O Diabo ele acaba sendo todas as experiências humanas, né? Ele é relacionado à matéria. Além de relacionado à matéria, é a questão do controle, é a questão por exemplo, se sai uma ligação entre as pessoas, pode ser uma ligação superficial, além de superficial, vai ser uma coisa super carnal, né? É o magnetismo sexual, né? É o sexo em si, assim, sem pudores. É uma coisa que é para satisfazer a carne, não é nada que está assim, é uma coisa abençoada. Não, é uma coisa que pode vir acontecer e não ter continuidade dessa questão. Mas uma coisa interessante aqui também pode ser uma questão de relacionamento superficial, relacionamento de fachada, né? E o controle em si. Né? As pessoas o casal, alguém do casal quer ter o controle ali da relação. Então, isso tanto a pessoa pode vibrar o diabo, quanto a relação está ligada com o diabo, né? Porque muitas vezes falta o diabo na nossa vida. Falta essa questão dessa coisa do sexo, da questão do querer, da questão do controle. Falta tudo isso. Então eu falo que além dela ser uma das cartas mais controversas, né, em questões de estudos e tudo mais, é uma das questões, dos arcanos que traz mais a nossa realidade humana, porque a gente precisa de tudo isso. A gente literalmente precisa de tudo isso. Então, tanto a pessoa pode estar vibrando isso, quanto o relacionamento pode estar vibrando isso daqui. E vibrando podendo estar ou não com essa vibração. Então, se falta, é a sombra. Se tem, é o lado da atuação. E a parte interessante é que o 15, né, mais o 5, ele vai cair dentro da carta dos enamorados. Ele vai voltar para a carta dos enamorados, que é as escolhas, né? Se você está dentro da vibração do diabo, se você chegou dentro da questão do diabo, é porque no passado você fez uma escolha. E essa escolha foi tanto para o seu ego ou para o seu emocional, né? Mas chegou num ponto de você estar vibrando esse cara aqui, esse arcano aqui. E todo mundo precisa disso, não é verdade? Então, esse daqui está ligado a Capricórnio. Capricórnio não pelas questões do... É mais pela questão do controle, da firmeza das coisas, né? Porque o Capricórnio, o carneiro de Capricórnio, ele fica na parte alta da montanha. Então ele tem um lugar privilegiado para as coisas, né? E o diabo, ele sempre está querendo tomar vantagem, né? Das questões. Então, mas tem uma questão que embaixo dela vai ter sempre a firmeza. Porque o diabo não faz as coisas de uma maneira assim, sem inteligência. Muito pelo contrário, tem muita inteligência nessas questões, né? Então, arcano 15. Arcano 16. Arcano 16, arcano da torre. Então, como é que está esse relacionamento aqui? Esse relacionamento, assim, está passando por uma transformação, bastante dolorosa, e que, assim, nenhum dos dois, ou a pessoa, né, a pessoa X ou a pessoa Y,
vão ter o controle dessa questão, porque elas simplesmente vão acompanhar essa ruína. É uma carta de ruína. E estão assim com as mãos atadas. Simplesmente está vendo acontecer a questão ruir e não pode fazer nada. No processo de ruína, porém, há de se tomar proveito dessa condição, fazendo com que, construindo uma relação mais sólida em cima desse alicerce, né? Em cima dessa base, desses escombros aí que ficarão dessa ruína dessa torre. Então, quando liga isso daqui, quando isso daqui está ligando um relacionamento, ou a pessoa está vibrando isso daqui, é que assim, algo realmente não está legal, né? Mas é a oportunidade, não é o fim, não é de todo o fim. É muito pelo contrário, é uma questão de muita inteligência, de conseguir retomar e colocar as coisas no lugar. É uma oportunidade de se reaprender, é uma oportunidade de organizar as coisas de uma forma melhor, porque da maneira que está, não funcionou. Tá? Então, isso é um arcano de um aprendizado, só que assim, um aprendizado muito na marra, sabe? E não há nada que fazer. Você vai ter, se você está passando por isso, você vai ter que passar por isso até o final, até destruir tudo, para que você consiga reconstruir de uma maneira mais sólida, de uma maneira melhor. Não sei se vocês estão percebendo, mas assim, sempre há pontos positivos dentro das questões negativas, né? É a maneira que você fala isso para o seu consulente, ou a maneira que você passa a mensagem para a pessoa. Você vai falar, tudo ruiu aqui, né? Ah, tem traição? Pode ter traição. E aí, do mesmo jeito que no diabo, pode ter traição, né? Então, são coisas que você precisa saber trabalhar, você precisa saber falar, né? Trabalhar o vocabulário para conseguir passar a mensagem e também saber perguntar as questões de uma maneira correta, né? De uma maneira que, assim, que você não vá colocar o dedo na ferida e fazer doer mais, né? Simplesmente deixar ou ajudar, trazer para fora a condição. A gente está quase terminando, pessoal. Próximo arcano, a gente está falando da estrela. A estrela é o ponto que está tudo jóia, tudo bem, tudo maravilhoso, né? É uma das cartas mais positivas do tarô. Então, quando a gente fala da estrela, a gente está falando assim, tá muito bem, tá bem pra caramba, porque a estrela tá lá em cima, tá lá no plano superior, então tá abençoado por Deus, isso aqui tá tudo ótimo. Como é que tá a relação de vocês? Tá linda, né? É algo assim que vai ser duradouro, né? E no lado oposto é o quê? É simplesmente que assim, tá, beleza, vocês estão juntos, vocês assim tem uma baita de uma harmonia, tá tudo certo, tudo bonito, tá brilhando o relacionamento de vocês, mas onde está o sonho de vocês, né? Que sonho que vocês vão perseguir, que sonhos vocês querem fazer isso? Isso tanto vale para a ligação do relacionamento quanto para as pessoas, né? Então, é na carta da estrela que termina o ciclo da temperança, né? Então a gente começou lá, então você vê, ele precisou de 2 arcanos aí para passar, né? Quase 5 arcanos aí, não 5 arcanos, 3 arcanos para sair do mistério da temperança para chegar no mistério da estrela, né? E aqui que termina. Então assim, aqui que o negócio deixou tudo fluido, tudo belezinha. Pode ver que é muito parecido, né? Que tem a questão dos jarros, tem a questão da água, né? E a questão da estrela em si, que é uma relação ao plano superior, né? Ao plano superior. Então, assim, tá tudo iluminado por Deus. Assim, falar falta de fé, por exemplo, né? Quando o casal tá com falta de fé, então tá passando por algum problema. Então, gente, tem que acreditar, porque é assim, né? Ou quando tá ligando a relação, ou com uma pessoa, né? E aí, como é que tá os seus sonhos? O que tá fazendo os olhos brilhar, né? Nessa questão mais íntima, né? Se tiver dúvida aqui, depois eu respondo, tá?
Mas eu agradeço aí a participação. Vamos lá, a gente está falando agora do Arcano da Lua. Esse daqui a gente está falando de Aquário. A estrela a gente está falando de Aquário. Né? Aquário também é só voltando um pouquinho. Aquário também é um signo de ar, né? Não é de água. Então, ele tenta fazer esse controle da emoção com o lado racional. Entende que a pessoa está racionalizando aqui esse controle emocional, o da água. E a gente chega aqui no da Lua. Essa daqui é uma das cartas mais difíceis e mais complexas para entender, na minha opinião. Por quê? Primeiro, ela é uma carta que é de noite. É uma carta que muitas vezes tem deck que a Lua está encobrindo o Sol, então é a razão, é a emoção em cima da razão. Então vai falar de que a pessoa está psicologicamente alterada, de confusão mental, de que as coisas não estão claras, de que não tem visibilidade das coisas, de que há o véu, alguma coisa ali muito oculta, né? Mas é muito oculta aos olhos da pessoa, tá? A pessoa vivendo uma ilusão, vivendo uma coisa irreal, uma coisa que não existe, é uma coisa fantasiosa. Mas também tem a questão assim daquela questão da intuição, sabe? Daquela coisa de acolher, né? De olhar para si, de ter aquela coisa, aquele amor próprio. Tá, meu, beleza. Mas e aí, como é que você está? E sai uma carta da Lua. A carta da Lua, ela pode tanto representar a pessoa quanto a relação, né? Essa daqui também pode falar de traição, pode falar de uma série de coisas. Isso vai muito depender das cartas que estão em volta, da pergunta que foi feita e do contexto que está. Mas esse daqui, assim, eu também gosto de ver o lado positivo dentro das questões negativas. Então, tá, vou perguntar sobre traição, tá, mas por que você quer saber sobre traição? Como é que você está? Né? E muitas vezes cai na carta da Lua que a pessoa está simplesmente com o psicológico muito mal, né? Criando certas ilusões também que pode não existir, ou a pessoa está completamente fora da casinha, né? Emocionalmente falando. E a pessoa não escuta a própria intuição dela, né? Não enxerga a parte boa do amor dentro de si. Então isso tudo é muito importante. E esse signo aqui, relacionado com isso aqui, é o último, né? A gente está falando de principalmente muita água, é a Lua, a gente está falando de peixes, né? Então aqui a gente termina o signo zodíaco e a relação com as pessoas. E agora a gente vai quase terminando aqui, faltam 3 arcanos para a gente terminar. A gente vai falar de um processo mais de iluminação, né, de transcendência, uma série de coisas, que é quando a gente vai chegando aqui para a carta do Sol. Quando a gente fala do Sol, que assim, pô, tá tudo brilhando, tudo lindo, tudo jóia, né? Tá quente, não é? O Sol esquenta, então tá quente. Do mesmo jeito que a gente fala da Lua, ó, tem uma coisa aí, tá frio. O relacionamento tá frio, porque é à noite. Então quando a gente vai falar aqui no arcano do Sol, é uma relação assim que tá brilhando, tá tudo jóia, tá tudo boníssimo, tem um calor muito gostoso, tem harmonia, mas alguém está querendo se aparecer no meio de tudo isso daí. Por quê? Do mesmo jeito o Sol brilha, né? Então há uma questão de holofote, ou está querendo uma atenção demasiada. Tem um certo egocentrismo em todo esse processo, né? Aqui volta uma questão do eu, né? Então é assim, ó, é algo assim, sabe, tipo, baixa a bola aí que não é tudo isso, né? Então isso aqui é muito, muito relacionado à inveja. Então essa
Assim, do Sol e da Estrela não tem tanta coisa a ser dita, porque o que liga a relação é o calor, é a alegria, é a felicidade, ou que está passando por problemas, pequenos problemas, esses problemas eles podem ser facilmente passados, ou está passando por uma questão de ego, aí, de algum egocentrismo de algum dos lados, né? A pessoa é uma pessoa calorosa, uma pessoa acolhedora, né? É uma pessoa de uma saúde muito boa. Então são esses arquétipos que a gente tem dentro do arcano do Sol. Vou tomar uma água aqui. Espero que vocês estejam gostando, porque a gente está quase acabando. Arcano 20. Arcano 20 é da colheita. Essa daqui sim é uma carta de karma. Essa daqui, como é que a pessoa pode estar? A pessoa pode estar assim, super bem, passando por um processo de transformação. A pessoa pode estar entendendo que a pessoa precisa nesse momento dedicar-se mais ao que está acontecendo agora e deixar de lado, deixar para o passado as questões de passado, não se culpar, não culpar o próximo. É um arcano que vai falar muito a questão do karma, literalmente, né? Aqui se faz, aqui se paga e tá tudo certo. E como é que está essa relação aqui? Não pode ter julgamento, né? Você não pode julgar, você não pode ter julgamento, você não pode criar julgamentos, não pode criar personas em cima dessas questões, né? É algo que, assim, precisa ser o papo reto, é um anúncio, falou, a mesma comunicação, é o que saiu da boca, tem que entender o que chegou nos ouvidos, chegou na mesma mensagem, chegou de maneira correta. Para quê? Para evitar julgamento, literalmente, tá? Então, como é que está essa relação aqui? Essa relação está passando por uma transformação, mas tá tudo bem, isso daí passa por... É um presságio, é o início de um novo ciclo. De um novo ciclo que é um novo ciclo muito melhorado, muito melhor. Desde que não tenha julgamento, ou que deixe o julgamento para trás, não carregue esse peso, né? Não continue trazendo esse peso para o seu momento. Assim como para a pessoa, né? Evitar qualquer tipo de julgamento, julgar e entender que se as coisas não acontecerem ou se errar, não precisa colocar a culpa em ninguém, não é verdade? E por fim, chegamos ao último arcano, chegamos ao arcano 21, aqui de carta, mas na contagem 22. Esse daqui, como é que está a relação desse daqui? Esse daqui, todos os esforços foram recompensados, a relação está ótima, é um novo ciclo. Acabou um, agora que começa outro, né? Assim como a roda da fortuna, aqui ele é abençoado por Deus, porque ele tem os elementos, aqui tem aqui tem uma serpente, né, que fala da questão da sabedoria, tem a questão da árvore, que fala da questão da vida. Então são novos ciclos que estão iniciando. Então a gente tem no Rider-Waite, tem aquele círculo que não tem fim nem começo, a gente tem aquela pessoa no meio flutuando, tem o número 4 nas pernas, que é a questão da base. Então, assim, tá tudo bem, tudo jóia. O oposto disso daí, algo precisa ser revisto, porque pode ser que as coisas não estejam indo assim tão bem. E como precisa analisar como estão as pessoas, individualmente falando, não é? Você não tem como gerar uma harmonia com forças contrárias. Então, quando a gente chega numa carta de completude, de que você terminou a jornada, assim, ou o fim está realmente fadado, ou o relacionamento está fadado a não dar certo, ou assim, ou ainda ter esperança para que um novo ciclo se inicie, que é um ciclo melhor do que foi. E isso tanto para a vibração da pessoa quanto a vibração do relacionamento. Beleza? Chegamos aqui, passamos por todos esses arcanos maiores. Deixa eu ver aqui, o que temos aqui.
Oi, meu amor, chegou alunos. Oi, Portugal. Obrigado pelo feedback. Muito bacana. Eu faço do jeito que eu gosto. Eu gosto de passar o conhecimento do jeito que eu gosto de aprender. Tá? Isso aqui provavelmente foi da carta do diabo. Pode ser obsessão? Pode. Carta do diabo, sim, claro. Por quê? A pessoa quer ter o controle. Né? Ela quer ter o controle. Se você pegar os decks, geralmente as pessoas estão, de certa forma, amarrado. Então é uma pessoa que... É claro que essa condição se coloca desde que tenham outras cartas em volta e que te confirme essa condição. Né? A gente tem outras cartas, principalmente dos arcanos menores. Se você coloca uma dessa com outros arcanos menores, né? Tende a ter controle, principalmente nas questões materiais. Se você, por exemplo, pega o diabo cruzado com quatro de ouros, que a gente está falando da avareza, é muito obcecado, tá muito agarrado ali na questão da pessoa, né? Beleza? Acho que é isso aí, pessoal. Já vou agradecer aqui, vou agradecer a Trisco Saboaria Artesanal. Eu vou colocar todos aqui na descrição, são os parceiros. Isso aqui é um incenso também com rosa vermelha, justamente para o hoje. Tem a Velas Flor de Lis, fornece uma série de produtos para a gente aqui. Uma parceria nova, Mandalas e Rituais. Para quem perguntou, o saquinho que veio, veio minha toalha nova, tô amando, super excelente qualidade, Mandalas e Rituais. E é isso aí, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pelo carinho, obrigado por estarem aqui. Eu sei que tem pessoas que estão em fuso horário diferente. É muito bom ter vocês por aqui. Eu espero ter ajudado de alguma forma, espero que a informação tenha sido proveitosa. Eu fiz com muito amor, né? Preparei com muito amor, com muito carinho das coisas para exatamente falar de amor, né? Lembrando aí que a vibração pro Dia dos Namorados é a vibração do arcano do diabo. Então, assim, aproveitem bastante, aproveitem a cada minuto, não se controlem, estejam juntos. Eu agradeço imensamente a minha esposa. Ela, além de ter recomendado, de ter pedido para eu ter apresentado esse tarô, é minha companheira e ontem nós completamos 10 ciclos, 10 ciclos juntos. Então é muito importante, é a pessoa que me apoia aqui em todos os aspectos e todas as iniciativas e tudo que eu faço. Então, meu amor, muito obrigado, eu te amo. Obrigado por tudo. Gente, fiquem com Deus. Até uma próxima.